E o deputado estadual Emanuel Pinheiro, idealizador da Frente Parlamentar em prol da retomada e conclusão das obras do VLT, é o nosso entrevistado hoje aqui no Jornal do Meio-Dia. E o deputado também está trabalhando para ser candidato à sucessão da mesa diretora, principalmente no cargo de presidente, e suceder Guilherme Maluf. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todo telespectador. Deputado, o senhor, por ser independente, acha que tem condições aí de entrar nessa disputa? Lúcio, só fazendo uma correção. Eu não estou trabalhando para ser presidente. Meu nome está sendo trabalhado. O senhor está sabendo disso. Eu não sou oferecido. E não foi contra. Eu não sou oferecido. Eu estou sendo convocado por um grupo de colegas parlamentares que desejam um legislativo forte, independente, um deputado valorizado e um legislativo que converse harmonicamente de igual para igual com todos os poderes e instituições, sem perder, manter a harmonia, mas sem perder a independência. O nome do senhor aí, o senhor disse que está sendo trabalhado, né? Isso. É em função de que a Assembleia poderia estar sendo subserviente ao Poder Executivo? Não, como muitos dizem? Eu não digo subserviente, mas talvez muito tolerante, ou excessivamente tolerante, misturando a amizade pessoal com o governador do Estado, com a necessária independência e valorização do Poder Legislativo. Então, nós temos que dosar esse relacionamento, manter a harmonia, como eu disse, são princípios constitucionais, manter a harmonia nessa relação institucional, mas jamais abrir mão da necessária independência do Poder Legislativo. Deputado, um outro assunto aí. Que influência que essa frente parlamentar aí, que foi idealizada pelo senhor lá na Assembleia para a retomada das obras do VLT, que influência que ela pode ter em relação à decisão que o governo do Estado terá que tomar? A decisão política de se entender que o VLT é um caminho sem volta. Não está em discussão se vai ser VLT ou não. O que está em discussão, e a frente comanda esse processo, essa discussão, esse debate, é de que forma vamos retomar imediatamente as obras do VLT. Então, é esse debate, essa valorização política e esse instrumento do legislativo que uma frente parlamentar representa é que proporciona condições para, politicamente, a frente ajudar o governo a decidir de uma vez por todas. E só se você levar em conta, Lúcio, a presença popular de segmentos organizados da sociedade que estiveram lotando o plenário da Assembleia no dia da instalação da frente da sexta-feira passada. E o número de autoridades que estiveram presentes, metade da Câmara Municipal de Cuiabá, metade da Câmara Municipal de Várzea Grande, prefeito de Cuiabá, prefeito de Várzea Grande, metade da bancada federal, senador Wellington Fagundes, secretários de Estado, enfim, foi uma demonstração de força do Poder Legislativo e da própria frente, que ela tem condições, sim, de influenciar e de sensibilizar o governo que o VLT é um caminho sem volta, é o melhor para a população cuiabana e vazia-grandense, e temos que dar um basta em qualquer discussão que se imagine ser possível não pensar em retomar urgentemente as obras do VLT. Deputado, faltam 800 milhões, quase R$1 bilhão para que seja concluída essa obra do VLT. Mas o problema maior talvez não seja nem esse. O problema maior é a tarifa. Ela vai ter que ser subsidiada. O governo do Estado vai pagar essa conta? Lúcio, a frente parlamentar já nasceu com uma proposta concreta. Ou seja, o governo não pode colocar um centavo a mais de dinheiro público no VLT. Mas o governo tem o dever de concluir as obras do VLT. E a nossa proposta é o seguinte: os 1 bilhão e 66 milhões de reais que o governo já colocou, é dinheiro público, vai entrar como contrapartida. E vai entrar para subsidiar a tarifa para que a população pague uma tarifa mais acessível. O que falta para concluir das obras e a operação do sistema faz-se uma PPP, parceria público-privada, para 20, 25 ou 30 anos de concessão para a operação do sistema, licitando, ganhando o grupo que apresentar a menor tarifa. Então, essa é uma proposta clara, factível, não envolve dinheiro público, até porque o dinheiro público já foi investido e é a contrapartida do Estado, que já são esses 1 bilhão e 66 milhões que já foram colocados no VLT.
Deputado, um outro assunto que também é polêmico. A impressão que a gente tem aí é que deu uma esfriada nessa CPI do Ministério Público, né? A CPI das cartas marcadas. Os deputados estão preocupados porque os promotores avisaram lá que as investigações vão continuar, doa quem doer. Inclusive, esse doa quem doer não é uma expressão minha. Quem disse isso, quem usou essas palavras, foi o próprio procurador do Ministério Público, o procurador Paulo Prado. Palavras ao vento, né? Palavras ao vento? Lúcio... O que é palavras ao vento? Não, ele falou eu que pensei alto. não precisava falar? Não, eu pensei alto. O que eu queria falar, Lúcio, aqui para você é o seguinte. A demora na indicação de nomes é uma praxe do Poder Legislativo para formar uma CPI. Nas outras CPIs, nas outras três, não teve essa demora toda, não. O que houve é um excesso de deputados querendo participar. É exatamente o contrário do que a imprensa está colocando. É um excesso... Mas disseram que não tinha deputado ali que não seria confiável para ser relator ou presidente. O que é isso aqui? Não ser confiável? Não, é um excesso de deputados que querem participar, que querem presidir, que querem ser relator. Então, tivemos que fazer ali uma composição com o pé no chão, uma composição equilibrada, certo? Porque uma CPI representa o Poder Legislativo, não queremos uma CPI que busque caça às bruxas ou vingança pessoal, mas também não queremos uma CPI que passe a mão na cabeça. Queremos que faça o justo, o correto, o certo dentro do poder institucional que uma CPI dá ao Poder Legislativo. E é uma CPI igual às outras três. São 4 CPIs, nenhuma deixa de ser mais importante ou menos valorosa do que a outra. Eu entrevistei um promotor essa semana aqui e ele fez um comentário sobre essa CPI. E existem informações aí que tem quase 20 deputados investigados na Assembleia. Quem é investigado vai participar da CPI? Quem é investigado pelo Ministério Público ou foi processado? A pergunta deve ser até o inverso, né? Quem será investigado pela CPI poderá investigar deputado? A Assembleia Legislativa é um poder. O Ministério Público é uma instituição que merece todo o respeito e toda a credibilidade nossa e da sociedade, indispensável para a democracia. Eu mesmo tenho inúmeros amigos, companheiros e eleitores dentro do Ministério Público e os valorizo muito e tenho o maior respeito por eles. Mas é uma CPI que foi criada pela Assembleia e tenho certeza, no final de todo o trabalho, ela pode valorizar cada vez mais e mostrar que o Ministério Público não teve nenhum problema, não houve nada de irregular no pagamento dessas cartas de crédito. Pelo que o senhor diz aí, no caso, referindo-se ao Ministério Público, o senhor fez uma indagação. Quem vai ser investigado lá no Ministério Público pode investigar na Assembleia. O que o senhor está dizendo é o seguinte, para ter investigação, vai ter que terminar a CPI, então. Senão tem que parar tudo. Não, eu respondi o que você falou, né? A CPI é um poder constitucional, é um instrumento constitucional de investigação dado ao Poder Legislativo. Então, é um instrumento que nós temos para contribuir aí com a democracia, com o fortalecimento das instituições, certo? E com a moralização da coisa pública. Mas eu tenho certeza, Lúcio, esse cavalo de batalha que se faz é uma polêmica porque é um ineditismo, né? Nunca ocorreu isso. Mas eu tenho certeza que o Poder Legislativo vai sair maior de todo esse processo, como o Ministério Público também, porque nós acreditamos que no macro, você tem que separar o joio do trigo. Vai terminar 0-0, então? Oi? Termina 0-0. Não, eu confio nas instituições, eu confio nos membros e acho que uma CPI feita com equilíbrio, com justiça e com imparcialidade tem tudo para fortalecer, manter cada vez mais forte o Ministério Público, que é uma instituição indispensável para a democracia, e manter cada vez mais forte o poder legislativo enquanto poder representante da população mato-grossense. Deputado, e o FETAB aí, que está causando atrito até entre aliados do governo aí, teve aí um bate-boca aí do vice-governador Carlos Fávolo com o presidente da AMM. O FETAB, esse projeto do governo que está lá, consegue ser aprovado ainda esse ano? Consegue, caminha para isso. Inclusive está sendo debatido entre os deputados na Comissão de Orçamento e Finanças e na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. E a expectativa é que ainda hoje à tarde possamos votar o FETAB. Agora, existe também uma expectativa... E os prefeitos do interior estão reclamando que eles vão perder. Eu acho que não, Lúcio, porque eu mesmo me posicionei da seguinte forma. O meu voto, a minha postura, o meu voto
sobre o FETAB eu coloco nas mãos da AMM, desde que Cuiabá e Várzea Grande não sejam prejudicadas com a proposta. Cuiabá e Várzea Grande não foram prejudicadas. Então, eu dei o meu voto para a Associação Mato Grossense dos Municípios. Eles liberaram, apresentaram 8 emendas, o presidente Neurilan esteve na Assembleia, apresentaram 8 emendas, acordado com o líder do governo, o deputado Wilson, e se avançou nessa questão. Então, a AMM já nos liberou para votar que a proposta, como foi alterada, atende os interesses dos municípios do estado de Mato Grosso. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Lúcio, muito obrigado e conte sempre com a nossa presença, a nossa disposição de prestar contas do nosso mandato parlamentar. Uma boa tarde a todos. Obrigado.